Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 9 a 18. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Muito bem, nesta manhã, onde cantamos bastante sobre a ressurreição, falamos sobre isso, nós precisamos voltar os olhos para o relato que os evangelistas fazem sobre este momento. Porque este relato é, sem dúvida nenhuma, para a fé cristã, o relato mais imprescindível para a nossa fé. O evangelista que nós lemos aqui, o evangelista Marcos, ou o Evangelho de Marcos para nós, é um texto escrito com base no testemunho de Pedro. Pedro, juntamente com Marcos, são responsáveis por esta obra. Pedro é a testemunha oral, é a testemunha visual, é aquele que vivenciou estes acontecimentos junto com Jesus. Marcos é aquele que possivelmente viu alguns desses acontecimentos, especialmente os últimos, tanto aqueles que aconteceram depois da saída do Senhor Jesus do cenáculo, a prisão do Senhor Jesus no Getsêmani e os eventos que daí, ou a partir daí, aconteceram. É bem provável que o jovem relatado aqui no Evangelho de Marcos, que de longe avistava a prisão de Jesus enrolado no lençol e tremendo de medo, fugiu largando o lençol lá, possivelmente seja o próprio Marcos que depois escreveu o testemunho de Pedro. Estes são os responsáveis por este evangelho. O Evangelho de Marcos é provavelmente também o primeiro evangelho a ser escrito ainda na primeira metade do 1º século. Evangelista Marcos, ou este texto que nós temos do Evangelho de Marcos, serviu como base para os outros evangelhos sinóticos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. E então este relato é o primeiro relato que os discípulos, a partir da escrita, tiveram a respeito da ressurreição e de outros eventos a respeito da vida do Senhor Jesus. E neste relato, existem algumas curiosidades para nós muito interessantes que eu quero observar com vocês. Mas o relato é de 3 aparições do Senhor Jesus. A primeira delas é para Maria Madalena, depois para 2 discípulos, e Lucas vai trabalhar muito bem esta aparição dos 2 discípulos, naquele texto dos discípulos no caminho de Emaús, que aqui é citado de forma bem resumida. Depois de aparecer a Maria Madalena, Jesus aparece a esses 2 discípulos no caminho de Emaús, e depois finalmente ele aparece aos 11, reunidos no mesmo lugar, e Jesus, inclusive nessa ocasião, censura a incredulidade deles de não terem acreditado no testemunho de Maria Madalena e também no testemunho dado pelos caminhantes lá
os discípulos do caminho de Emaús. Bom, o que esse texto fala não é só da ressurreição de Jesus Cristo, mas esse texto fala sobre a reação de incredulidade dos discípulos, especialmente dos apóstolos. Eles reagiram de forma incrédula àquele relato a respeito da ressurreição de Jesus. Por que desta reação? A gente poderia citar pelo menos 3 motivos pelos quais eles reagiram com incredulidade, e se nós estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa. O primeiro motivo é óbvio: mortos não andam ressuscitando por aí volta e meia. E então, eles não tinham relatos, eles não tinham parâmetro a respeito desse tipo de acontecimento. Eles viram algo assim acontecer com Lázaro, mas ainda assim foi algo que eles presenciaram. Então, eles tinham uma referência que era a obra realizada pelo próprio Senhor Jesus diante dos olhos deles. Mas fora essa referência, eles não tinham mais nenhuma outra. Ninguém no Antigo Testamento ressuscitou dos mortos e voltou. E embora eles tivessem ouvido Jesus dizer que ele precisava realizar esta obra, que ele tinha que morrer, que se o grão não caísse, ele não poderia germinar e brotar, embora eles tivessem ouvido Jesus dizer: destruirei o templo e em 3 dias o reconstituirei, e eles não conseguiam fazer a ligação destas profecias e dessas palavras que Jesus tinha dito, mas ainda assim Jesus tinha deixado claro para eles que ele não ficaria preso na morte. Mas eles não creram por algo natural, nosso. Nós não estamos acostumados a ver pessoas ressuscitarem. E por não estarmos acostumados, é óbvio que se você chegar, ou se alguém chegar com a notícia de que alguém ressuscitou, e você diz: como você pode ter certeza disso? Nós fomos ao túmulo e o túmulo está vazio. A primeira coisa que você vai pensar, como eles pensaram: alguém sequestrou o corpo de Jesus, alguém mudou o corpo de lugar. É a única explicação plausível, né? Então as pessoas, até hoje, elas questionam este evento exatamente pela singularidade dele. Existem tese em muitas religiões do mundo hoje a respeito desta ressurreição de Jesus. Alguns dizem que ele ressuscitou, que essa história da ressurreição é apenas um desfecho romântico para tudo isso daí, mas que realmente ela não aconteceu. Alguns dizem que quando os evangelistas falam da ressurreição, na realidade eles estão falando que Jesus ressurgiu na alma daquelas pessoas. Eles sentiram Jesus vivo dentro delas, mas não foi uma ressurreição física. E outros dizem que realmente foi uma grande e orquestrada história em que os discípulos, de alguma maneira, conseguiram sumir com o corpo de Jesus para que eles pudessem dizer que Jesus realmente ressuscitou. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso, muito pelo contrário. O relato da Bíblia é muito vívido. Embora Marcos, juntamente com Pedro, escrevendo este evangelho, não tenham entrado profundamente nesse relato, dando todos os testemunhos que eles podiam ter, mas quando nós lemos o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, o apóstolo Paulo no capítulo 15, ele faz um relato completo, profundo e detalhado a respeito de quem viu Jesus, aonde viu. E então, nas citações de todos os grupos e circunstâncias em que Jesus foi visto, Paulo relata que cerca de 500 pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado num período de 40 dias que Jesus esteve aqui antes de ascender aos céus. E então o relato do apóstolo Paulo é muito mais completo, e ele está inclusive falando lá de uma maneira muito mais completa. Ano passado nós estudamos esse texto aqui no culto da ressurreição, e ele fala muito bem, mostrando que muitas pessoas, não foram ou 11, ou 13, ou 14 pessoas, mas cerca de 500 pessoas tiveram contato direto com Jesus depois da sua ressurreição. Mas aqui nesse texto nós encontramos uma reação de incredulidade por parte dos próprios apóstolos. Por quê? Porque mortos não ressuscitam. Segundo motivo por que eles não acreditaram e eles reagiram daquela maneira, porque eles não tinham ainda compreendido que Jesus era o Filho de Deus. Eles ficaram admirados em algumas circunstâncias, especialmente a circunstância da ressurreição de Lázaro. Convenceu-os, mas não os convenceu definitivamente, convenceu-os momentaneamente. Depois daquela ressurreição, uma ceia é oferecida a Jesus lá em Betânia,
E então, imagine você se sentar à mesa junto. A casa escolhida foi a casa de Simão, o leproso. Sentar à mesa com um homem que era leproso e foi curado da lepra pelo Senhor Jesus. Sentar à mesa com um homem que esteve 3 dias morto, mas agora estava ressuscitado. Sentar à mesa com pessoas íntimas de Jesus, como Marta, como Maria, como o próprio Lázaro. E então, naquela circunstância, você tem ali um sentimento de que os que estão presentes, eles estavam realmente convencidos de que Jesus não era apenas um profeta poderoso, Jesus não era apenas um mestre, um rabi, mas Jesus era o Filho de Deus. O problema é que logo depois disso, Jesus é preso, e ele não reage com poder, como eles imaginavam que ele deveria reagir. Depois disso, Jesus é crucificado, e ele não se desprende da cruz, e os anjos não descem do céu e fazem alguma coisa para que as pessoas se convencessem de que aquele que estava sendo pregado na cruz era o Filho de Deus. E então, aquela reação de incredulidade é porque eles se desiludiram a respeito da pessoa de Jesus. Eles não conseguiam ainda acreditar que ele realmente era o Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Até porque um Deus todo-poderoso não poderia ser morto por homens. Esse era o sentimento que estava por trás dessa reação de incredulidade. Nós observamos isso exatamente nesta frustração e tristeza que eles estavam sentindo. Se eles estivessem absolutamente convencidos da vida de Cristo, eles estariam preparando uma festa, uma comemoração, aguardando ansiosamente o momento em que Jesus bateria em suas portas e apareceria ressurreto. Mas não era isso que eles estavam fazendo. O texto diz que eles estavam tristes e choravam. É o que está aí no versículo 10. Um terceiro motivo pelo qual eles estavam tristes e eles agiram com incredulidade diante do relato que aparece aí nessas 3 ocasiões, é que eles tinham uma expectativa, eles tinham nutrido uma expectativa falsa a respeito de Jesus. Tudo que eles aprenderam no Antigo Testamento os levou a acreditar, não por causa de um defeito na revelação, que a revelação é perfeita, mas o problema estava na maneira como eles estavam interpretando a revelação. Eles imaginavam que Deus iria estabelecer de uma vez por todas o trono de Davi através de um reinado político. Eles não tinham ainda entendido que aquele reino que o Senhor havia prometido para eles, que jamais passariam, não era um reino político, mas era um reino espiritual. Um reino que, depois de cumprir todos os propósitos de Deus nesse momento da história, ele então se constituiria pelos séculos dos séculos em um reino físico também, no novo céu, na nova terra. Mas enquanto nós estamos dentro dessa história, este reino viria e se tornaria o maior de todos os reinos, o reino que jamais seria extinto, mas não no aspecto político. E por não entender isso, eles esperavam um Messias que fosse um libertador político, que fosse um guerreiro, um grande general, um estrategista, alguém que conseguisse tirar da Palestina o domínio romano e que, não só da Palestina, mas alguém que libertasse as nações daqueles impérios que tinham surgido desde a época de Nabucodonosor e estavam se perpetuando e aumentando cada vez mais. Eles esperavam um libertador que entrasse em Jerusalém e expulsasse de Jerusalém os estrangeiros. E Jesus não fez isso. Muito pelo contrário. Jesus se deixou prender por esses estrangeiros. Jesus se deixou julgar pela religião que ele mesmo denunciou como uma religião falsa e hipócrita. Jesus se deixou matar por aqueles dos quais este povo esperava que ele os libertasse. E então eles estavam incrédulos porque a expectativa deles foi frustrada, porque Jesus não era o que eles esperavam que Jesus fosse. E do mesmo jeito que Jesus não era o guerreiro que eles esperavam que ele fosse, eles também passaram a duvidar que ele fosse o Filho de Deus poderoso para ressuscitar dos mortos. E por isso, quando Maria Madalena chega e diz que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Ela diz, mas eu vi, mas eles não acreditaram, eles não deram crédito a Maria Madalena. Eles imaginaram, essa mulher talvez esteja delirando. A primeira parte aí, esses versículos que nós encontramos, versículo 9, 10 e 11, mostra essa narrativa. E Maria Madalena aparece. Maria Madalena é descrita aqui como aquela de quem o Senhor expelira 7 demônios. Né? E ela é a primeira pessoa. Mateus diz que ela estava junto com outra Maria. Marcos aqui não cita esta outra Maria, diz apenas Maria Madalena. E ela é a primeira pessoa para quem Jesus
aparece, o texto diz, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Jesus aparece para esta Maria e esta Maria fica extremamente alegre, fica impactada pela notícia e a primeira coisa que ela quer é ir contar para aqueles que estão tristes a respeito desta notícia que é muito alegre, muito feliz, é uma notícia alvissareira. Ouvindo isso os discípulos simplesmente não acreditaram. Depois, o relato que Marcos faz a partir do versículo 12 é a aparição aos discípulos do caminho de Emaús. Quando a gente lê lá em Lucas, a gente observa que Jesus apareceu para eles e eles não o reconheceram. Marcos dá uma explicação aqui que não aparece lá no texto de Lucas. Mas Marcos diz que Jesus se manifestou em outra forma. Então, a ideia é que Jesus apareceu para eles com um corpo diferente. Não era aquele Jesus com quem eles caminharam. Diferente, talvez por ter ressuscitado e ter sido completamente restaurado de todas aquelas marcas deixadas não só pelo tempo que ele viveu naquela região da Palestina, e também pelas feridas que ele sofreu. Essa seria uma alternativa, ou diferente porque Jesus quis aparecer com um rosto diferente mesmo para aqueles discípulos. Nós não sabemos. Sabemos que ele apareceu e perguntou por que eles estavam caminhando e por que eles estavam tristes, sobre o que eles estavam falando, e eles falaram: olha, você é o único que não sabe o que aconteceu esses dias lá em Jerusalém? E daí ele, o que aconteceu? Mataram Jesus. E eles, de alguma maneira, disseram: a nossa esperança foi morta com ele. E nesse momento, então, Jesus começa a expor para eles os motivos pelos quais o Filho de Deus tinha que morrer. E então, o evangelista Lucas diz que, passando através dos pais, pelos profetas, Jesus vai mostrando para eles com a própria Bíblia, com o próprio Antigo Testamento, que o que estava prometido no Antigo Testamento não era nada diferente do que aquilo que tinha acontecido. Jesus vinha e ele tinha que levar sobre si os nossos pecados, a nossa culpa. Ele tinha que morrer para pagar por essa culpa. Era necessário, não há como ter salvação se não fosse através disso. Mas esse mesmo texto prometera também que o Senhor Jesus iria ressuscitar. E então ele passa a expor isso de tal maneira que eles não percebem o caminho, e chega num determinado momento, eles chegam nas suas casas, Jesus dá a entender que vai continuar caminhando, mas eles falam: não, você vai ficar conosco aqui, foi tão boa a conversa, nós queremos que você fique conosco. E eles preparam então a mesa para uma refeição, provavelmente no fim do dia, com outras pessoas, e pedem para que o viajante ore. E quando o viajante vai orar, então, eles reconhecem que tratava-se do Senhor Jesus. Quando eles ficam sabendo disso, imediatamente o que eles fazem? Eles vão atrás dos discípulos para contar o que tinha acontecido. Contar como Jesus tinha conversado com eles, como ele tinha aparecido no caminho, e como ele tinha orado, e quando ele foi orar, aí eles não tiveram dúvida. No caminho, o coração deles, Lucas diz que o coração deles ardia de ouvir como Jesus falava, porque eles conheciam aquela maneira de falar, aquela profundidade não podia vir de outra pessoa, a não ser do próprio Filho de Deus, mas eles não conseguiam reconhecê-lo fisicamente, mas o coração deles ardia. Mas quando então Jesus orou dentro da casa deles, eles não tiveram dúvida que era Jesus. Eles o viram ressurreto. E não só o viram, mas ele desapareceu na frente deles, algo sobrenatural. E então eles correram contar isso para os discípulos. Mas de novo, o texto diz no versículo 13 que os discípulos também não acreditaram. Eles não creram no que aqueles dois discípulos do caminho de Emaús e aqueles que estavam com eles na casa viram. E então, a terceira aparição, esta sim, Jesus aparece para os 11. 11, porque lembra, Judas havia se enforcado no mesmo período em que Jesus foi crucificado. Judas também tirou a sua própria vida. E os 11 reunidos, Jesus aparece à mesa com eles. E quando Jesus faz isso, Jesus os censurou por não terem acreditado. Jesus censura os discípulos de pelo menos duas maneiras. Uma muito direta e uma que está implícita naquilo que Jesus ordena que eles façam. De forma direta, Jesus disse para eles que eles estavam errados, censurando-lhes, porque eles estavam agindo com incredulidade, com dureza de coração. Porque eles deveriam ter dado crédito àqueles que
testemunharam Jesus Cristo vivo. E Jesus disse para ele: vocês precisam ter ouvido Maria Madalena. Vocês tinham que ter acreditado nos discípulos. Por que vocês não fizeram isso? Vocês não fizeram isso porque vocês estão com o coração de vocês duro. Jesus está denunciando a dureza do coração daqueles apóstolos. Gente que não deveria ter o coração duro, mas estavam com o coração endurecido. De forma indireta, Jesus também os censurou quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o versículo 16 ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ou seja, Jesus também está falando com eles, dizendo: olha, quem não crê é condenado. Quem faz o que vocês fizeram, quem se comporta como vocês se comportaram e não acreditaram nas palavras de boas novas, como as palavras da minha ressurreição, serão condenados. Então Jesus os censura de pelo menos duas maneiras aqui. E depois de censurar, o Senhor Jesus dá uma comissão para eles, dá uma ordem para eles, e não só a ordem, mas o Senhor Jesus também promete capacitá-los, dando-lhes autoridade para que eles pudessem realizar sinais. Os sinais que eles haveriam de realizar é para que as pessoas que ouviriam o evangelho através da boca dos apóstolos, elas tivessem absoluta certeza de que aqueles homens, especialmente aqueles 11 homens, foram autorizados pelo Senhor Jesus. E aí a ideia de autoridade para realizar sinais, foram autorizados por Cristo Jesus para, em nome de Cristo, curar, em nome de Cristo, libertar, em nome de Cristo, trazer uma mensagem para eles. O ambiente em que eles proclamariam o evangelho era um ambiente extremamente perigoso, e eles precisavam destes sinais, e eles precisavam dessa segurança, e eles precisavam dessa autorização para poder cumprir esta missão que o Senhor lhes deu. Esta missão que o Senhor lhes deu é a missão que por seus desdobramentos trouxe o evangelho até nós. E então, brevemente, nós lemos nesse texto a respeito do que o Senhor lhes dá. A comissão é: saiam daqui e por onde vocês forem, vocês vão pregar o evangelho. E as pessoas que ouvirem, crerem, forem batizadas, elas serão salvas. Eu também dou autoridade a vocês para que vocês realizem em meu nome muitos sinais. E os apóstolos realmente realizaram. E inclusive, estes mesmos apóstolos fizeram, até pela longevidade do ministério deles, que foi maior do que o de Cristo Jesus encarnado, que foi de apenas 3 anos, Pedro, João, Tiago, Paulo, eles, através deles, Deus fez coisas extraordinárias por algumas décadas. Conta, e nós podemos ler isso no livro de Atos, especialmente no livro de Atos, que estes homens, estes sinais, aliás, acompanharam de tal maneira estes homens, que em alguns momentos da história deles, até a própria sombra de Pedro curava as pessoas. Aliás, a sombra de Pedro não, Cristo curava através da sombra destes homens. Ou seja, estes sinais dados pelo Senhor especificamente a eles, eram para que eles não só tivessem a autoridade de falar como apóstolos do Senhor Jesus. Mas o texto, com esses 3 relatos, tem algumas lições muito importantes para a nossa vida. Os discípulos, depois que sentaram à mesa com Jesus, eles foram absolutamente convencidos da ressurreição. E uma vez convencidos da ressurreição de Cristo, eles estavam preparados para assumir a sua missão, e eles estavam também, da parte de Deus, capacitados para realizar esta missão. Esta é a narrativa completa. O que nós podemos extrair de lições para a nossa vida dessa narrativa? A primeira delas é o seguinte: quem escreveu o Evangelho não queria enganar ninguém, porque é um relato verdadeiro. Nós precisamos aprender isso, porque o nosso coração é tão incrédulo que até quando a gente pega a Bíblia e às vezes lê, pode pairar sobre a nossa mente, o nosso coração, uma certa dúvida sobre o que está escrito. E aí eu quero que vocês pensem comigo um pouquinho. Veja como este livro, não só o Evangelho de Marcos, mas os Evangelhos e a própria Bíblia, veja como este livro é um livro que relata a verdade. Se você quisesse contar uma história, e você quisesse que as pessoas acreditassem nessa história, você escolheria muito bem o que você iria escrever neste livro, não é mesmo? Pensem bem, esse texto de Marcos
Pedro relata que a primeira pessoa para quem Jesus apareceu foi para Maria Madalena. Olha, se você tivesse preocupado em convencer as pessoas com uma história arranjada, você jamais ia começar mostrando Jesus aparecendo. Primeiramente, que me perdoem as mulheres, a uma mulher, porque essa cultura aqui é uma cultura em que o crédito é dado prioritariamente ao homem e não à mulher. Um relato de um homem, um relato de uma mulher, o relato de um homem tem muito mais para eles dar valor do que o relato de uma mulher. Jesus não apareceria para a mulher. Ou Pedro, pelo menos, não relataria, não começaria relatando que Jesus apareceu primeiro para uma mulher. Muito menos para uma mulher que tinha a reputação que Maria Madalena tinha. Uma mulher da qual o Senhor Jesus tinha expelido demônios. Se era prostituta ou não, isso é um outro aspecto. Se tinha sido prostituta ou não, isso é um outro aspecto. O fato é que Jesus tinha expelido demônios dela. E então veja só, se você quisesse dar veracidade à sua história, se você quisesse que as pessoas acreditassem na sua história, se você quisesse que as pessoas acreditassem na sua ressurreição, a primeira pessoa para quem você apareceria seria para uma mulher. E você que está relatando o Evangelho pela primeira vez, se você fosse contar essa história e estivesse preocupado em fazer um arranjo para que ela parecesse verossímil, você ia começar contando isso? Ou você poderia ter começado contando que Pedro e os demais discípulos foram lá no túmulo para conferir que Jesus estava lá e eles chegaram e realmente Jesus não estava? Você poderia começar por aí. Mas o evangelista não está preocupado em fazer arranjo na história, está preocupado em relatar o que realmente aconteceu. Por isso que ele relata coisas que aqueles que querem contestar vão usar como contestação. Mas ele não está preocupado em quem vai contestar, ele está preocupado em contar a verdade. Quem escreveu os evangelhos não estava preocupado em convencer as pessoas, estava preocupado em ser fiel, fidedigno aos fatos como eles aconteceram. Um segundo aspecto, você contaria, pense bem, se você estivesse escrevendo o evangelho, você contaria que os fundadores da religião cristã começaram duvidando? Você ia contar isso? Imagine, você quer contar como que a igreja surgiu. Bom, a igreja surgiu assim, os fundadores dela eram incrédulos. Veja só, essa é uma boa maneira de começar a contar como que essa igreja começou, como que o ministério dos apóstolos começaram? Não. Se você tivesse preocupado com veracidade, com convencer pessoas a respeito da verdade, você não começaria assim. Mas pelo fato disso estar aqui registrado, nós podemos ter confiança de que esse texto não está preocupado em fazer um arranjo histórico para me convencer de alguma coisa. Esse texto está sim preocupado, e ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em contar os fatos como eles aconteceram. Então, quando você abre a Bíblia, ou quando você abre o Evangelho, você não precisa ficar com medo de estar sendo enganado por alguém, porque quem escreveu o Evangelho, e quem escreveu as Escrituras, os muitos autores inspirados por Deus, eles não queriam enganar ninguém, eles queriam simplesmente relatar a verdade do que aconteceu. E esta é uma grande lição para as nossas vidas, porque nós precisamos sempre considerar a autoridade das Escrituras para a nossa vida. Quem nos conta a respeito da ressurreição de Cristo é a palavra de Deus. E se um dia alguém questionar sobre a ressurreição de Cristo, o maior de todos os argumentos que eu posso usar é a palavra de Deus. Por quê? Porque esta palavra, para a minha vida, ela é a verdade absoluta, porque ela foi inspirada por Deus. E ela relata os fatos como eles aconteceram. E um cristão precisa ter esta convicção. E se você não tiver convicção a respeito da segurança, da infalibilidade da palavra de Deus, você não pode ter segurança sobre nada mais. Um outro aspecto importante, uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que para sermos salvos nós temos que crer que Jesus vive. E por isso o relato da ressurreição é tão imprescindível para a nossa fé. Sem a fé em Cristo Jesus ressurreto, não existe cristianismo. Se você não crê que Jesus ressuscitou, então não há nada mais para nós fazermos aqui. Cai por terra todo o restante das Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. Cai por terra toda a história da igreja. Cai por terra toda a vida cristã. Cai por terra todas as nossas esperanças e todas as nossas expectativas. Se você tiver qualquer sombra de dúvida sobre este assunto, você está perdido.
Se nós estivermos vacilantes sobre esse assunto, nós seremos perdidos. As pessoas podem questionar fórmulas litúrgicas, maneira de fazer culto, podem questionar a história da construção das doutrinas da igreja, podem questionar muita coisa, mas não podem questionar o nascimento, a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus. Porque se você questionar isso, se você duvidar disso, você desconstrói a fé cristã. Há alguns anos atrás, mais de uma década, Hollywood lançou um filme que ele tinha por título O Corpo. É um filme interessante, um bom passatempo. E o filme faz uma crítica, e ele mostra um aspecto tão importante sobre isso daqui. O filme é a história de um padre que é também um arqueólogo. Ele passou mal. O filme conta a história de um padre que também é um arqueólogo. E em algum momento da história, lá na região de Jerusalém, próximo a onde era o local provável do sepultamento de Jesus. Só um pouquinho, irmãos. Acontece, não tem jeito. Eles acham um corpo lá, numa tumba que possivelmente fosse uma das tumbas lá, e alguém suspeita que Jesus tinha sido enterrado ou depositado durante aquele tempo em que ele esteve morto. E aí esse padre, que é um arqueólogo, é levado lá para fazer um estudo sobre isso, para comprovar de quem era o corpo, saber do que se tratava, se isso poderia ser um fato que descredenciasse o relato bíblico. E ele chega lá e ele encontra algumas evidências. Lembra que isso é uma ficção. Ele encontra umas evidências de que aquele corpo realmente podia ser o corpo de Jesus, lacrado num buraco atrás da tumba de Cristo. E aí começa um debate a respeito de se aquele fato deveria ser relatado ou não. Depois de provada a sua veracidade, a questão é, mesmo que isso seja verdadeiro, nós vamos relatar? Lembra que isso é uma ficção. E aí, dentro da cúpula da igreja cristã, com várias representações de denominações diferentes, havia uma discussão. Olha, se nós fizermos isso, simplesmente tudo acaba, porque não faz mais sentido. Aí nós temos um erro histórico e acabou a história. Acabou também a esperança. E aí, nesse contexto, você vai ter que lidar com gente que vai dizer assim, olha, é melhor continuar iludido, mas com esperança, do que saber a verdade e não ter mais nenhum tipo de esperança na vida. Infelizmente, isso é algo que está presente em todas as sociedades. As pessoas não têm tanta preocupação assim com a verdade, estão muito mais preocupadas com o bem-estar do que com a verdade. Felizmente o desfecho do filme é ótimo, porque o desfecho do filme eles conseguem provar que realmente não se trata do corpo de Cristo Jesus. A pessoa que estava enterrada lá tinha sido depositada lá cerca de 400 anos depois de Cristo. Então não era realmente a pessoa do Senhor Jesus. Mas para nós cristãos, ainda que isto acontecesse, e é aí que é o ponto que eu quero chegar com vocês, ainda que isto acontecesse, qual seria o nosso comportamento? Se alguém de repente chegasse e dissesse, nós encontramos um corpo, e nós fizemos uma série de testes e confirmamos que este corpo, ele tem uma datação parecida com a data de Cristo, e é muito provável que todo o cristianismo esteja equivocado, que Jesus não tenha ressuscitado. Como que eu, como um cristão, me comportaria diante de uma situação dessa? A palavra de Deus nos dá um relato firme, conclusivo sobre a ressurreição de Cristo. E ainda que amontoem corpos e corpos que digam que sejam de Cristo Jesus, um cristão, ele não pode duvidar desta palavra, ele não pode duvidar desta verdade.
É possível que os homens tentem, como já tentaram em algum momento, descredenciar essa verdade e dizer que ela não é verdadeira, que ela não é real, que a palavra de Deus é apenas um arranjo, que é um livro para os cristãos, mas não é um livro para o mundo, não é um livro para a história. Ainda que os homens tentem provar, em muitas vezes, diversas formas de contestação, que Cristo não ressuscitou, um cristão não pode ter dúvida sobre esse assunto. Porque se eu tiver a menor dúvida sobre esse assunto, é melhor eu não ser mais cristão. Porque não existe cristianismo sem Cristo ressurreto. Não existe cristianismo sem Jesus vivo. Também não existe perdão de pecados. Também não existe vida eterna no céu. Também não existe segurança. Também não existe paz. Porque se não há convicção sobre a ressurreição de Jesus, também não há mais o que esperar. Quando nós olhamos para esse texto, nós observamos Jesus repreendendo os discípulos a respeito deste assunto. Jesus tem muita coisa para ensinar para os discípulos. Ele podia ter repreendido sobre outras coisas que eles fizeram e que não foram tão boas assim. Ao longo da história, nós vamos lendo, especialmente os textos escritos pelo apóstolo Paulo, e nós vamos ver que os discípulos, eles continuaram tendo problemas, dificuldades, até entre eles. Eles não eram perfeitos. Jesus não apareceu para eles para corrigir qualquer um desses outros defeitos. Jesus censurou e corrigiu uma coisa, na qual eles não podiam fracassar jamais. Eles ainda não tinham toda a compreensão do todo, de tudo, da vida cristã. Mas uma coisa eles precisavam ter a mais absoluta certeza: que Jesus estava vivo. Senão eles não sairiam de Jerusalém para pregar para ninguém. Nós também. Talvez a nossa falta de disposição para evangelizar o mundo seja uma terrível e sombria dúvida no nosso coração sobre o Cristo ressurreto. Nesta manhã da ressurreição, você não pode estar aqui apenas por uma tradição. Você não pode estar aqui porque alguém diz que agora é Páscoa e é época de você celebrar isso. Você não pode estar aqui porque existe uma tradição na igreja de ter um culto da ressurreição. Você só pode estar aqui por ter convicção sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Caso contrário, você está perdendo o seu tempo e a sua vida. Terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto que existem evidências de sobra, especialmente nos evangelhos, mas também nas escrituras, a respeito da ressurreição de Cristo. Se você continuar a partir daqui, não apenas nós temos o relato de Maria Madalena, temos o relato dos discípulos do caminho de Emaús, temos o relato de Pedro, que é um destes 11 que estava aqui, sentado à mesa onde Jesus o censurou, e inclusive conta isso. Ele podia ter omitido que Jesus deu uma bronca neles, mas ele conta. Mas nós temos os relatos, como o relato do apóstolo Paulo, a quem Jesus apareceu, o relato do apóstolo Paulo a respeito de outras 500 pessoas que viram o Senhor Jesus. Nós temos evidências de sobra nas Escrituras para crermos na ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos neste texto também a manifestação, e nós podemos aprender um pouco mais sobre a misericórdia e a compaixão do nosso Senhor. Porque vejam só, até com homens incrédulos, com os quais Jesus poderia estar completamente decepcionado, porque investiu neles 3 anos, ensinando-os e dando provas constantemente da sua divindade. Jesus poderia ter desistido desses homens. Jesus poderia simplesmente não ter falado mais com eles. Jesus poderia simplesmente não ter aparecido mais para eles, aparecido para outras pessoas. Mas Jesus insiste, manda Maria Madalena, não resolve, manda os 2 discípulos, não resolve, então ele decide ir ele mesmo. Chegando lá na mesa, ainda há uma circunstância constrangedora, que não é relatada aqui por Lucas, mas chegando à mesa, os evangelistas Mateus, por exemplo, relata que Mateus e Lucas, que Tomé pediu para colocar as mãos nas marcas, nas feridas de Jesus, para ter certeza que era ele. E aí a gente critica muito Tomé, sempre quando você está convivendo com alguém que parece incrédulo, ou dá demonstrações de incredulidade, a gente começa, ô Tomé, classificando Tomé como um incrédulo, né? Mas não era só Tomé que era incrédulo, todos estavam incrédulos naquela circunstância. Mas Tomé, especialmente para nós,
ele é um exemplo. Vou mostrar para vocês por que ele é um exemplo. Primeiro, ele é alguém que exige provas daquilo que ele está sendo convidado a acreditar. Ele quer provas. Veja, não é isso que a palavra de Deus ensina que nós devemos fazer? Os crentes de Bereia não são classificados como crentes mais nobres porque eles confirmavam tudo que a pessoa ia lá dizer para eles, tinha que estar confirmado. O próprio Senhor Jesus não se submete a Tomé para que Tomé faça isso. E que se o que Tomé estava fazendo era algo reprovável, o Senhor Jesus não permitiria que ele fizesse. Mas o Senhor permitiu. E hoje, a gente não duvida que era Jesus. E volta e meia, quando a gente está falando, olha, nós temos certeza que era Jesus. Tomé colocou o dedo nas marcas de Jesus. Ah, então a gente critica Tomé, mas a gente usa o teste dele como prova para a nossa fé. A gente deveria repensar essas coisas. Mas o fato é que tudo o que aconteceu naquela reunião com os 11 é uma demonstração da misericórdia do Senhor. Deus insistiu, o Senhor Jesus insistiu em aparecer para eles, para convencê-los definitivamente. Jesus se submeteu ao teste que eles quiseram fazer para terem certeza. Jesus, além de ter se submetido a isso, o Senhor Jesus vai lá e comissiona, dá uma missão para eles. Isto é prova de sobra, não apenas da ressurreição do Senhor Jesus, mas é prova da misericórdia e da compaixão do Senhor Jesus, com a qual o Senhor sempre tratou aqueles discípulos e com a qual Ele continua tratando todos aqueles que creem nele. E então nós podemos desfrutar destas misericórdias do Senhor, não apenas uma, duas, três vezes, mas nós podemos desfrutar da misericórdia, da graça do Senhor por muitas vezes. Nós acabamos de cantar uma canção aqui, que diz que nós somos inimigos do Senhor, mas agora o Senhor nos fez amigos íntimos dele, nos trouxe à sua mesa. Isso significa que Jesus tem nos tratado com misericórdia. Antes da sua crucificação, durante a sua crucificação, antes da sua ressurreição, vencendo a morte, derrotando o nosso pior inimigo, ressuscitando e tratando de cada um de nós, mesmo em face às nossas incredulidades. Ele insiste uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias para nos convencer a respeito da sua vida, das suas promessas e da necessidade que nós temos de nos arrependermos e crermos em Cristo Jesus. Portanto, eu quero encerrar aplicando isso para nós da seguinte maneira: você está esperando um sinal para crer em Jesus Cristo ainda? Eu digo para você, esse sinal não vai acontecer. Você está esperando que alguma coisa caia do céu, está esperando que um anjo apareça, você está esperando que um milagre aconteça para que você creia que Jesus está vivo? Deixa eu dizer, isso não vai acontecer, porque o Senhor já deixou evidências de sobra. E você pode saber dessas evidências ouvindo uma pregação, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, orando. De diversas formas você pode acessar todas as evidências deixadas pelo Senhor a respeito da sua ressurreição. Então não espere mais, pare de esperar provas da ressurreição de Jesus. Peça ao Senhor que te ajude a crer, porque as provas já foram dadas e as evidências já foram deixadas. É apenas uma questão de deixar o meu coração se contentar com as evidências que o Senhor já nos deixou. Não espere mais sinais, porque você pode esperar até que seja tarde demais para você. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês: você busca apoio físico para crer na salvação, para crer na ressurreição de Cristo Jesus, você está errado. Você não precisa de uma água abençoada, de um sabonete mágico, de uma vassoura abençoada, ou de qualquer um desses apoios físicos, para que você creia que Jesus realmente está vivo. Não precisa disso. Isso é sedução e engano produzido por uma religião falida, que é este falso cristianismo que é anunciado por aí, que não tem coragem de abrir as Escrituras e crer na palavra de Deus, mas engana e ilude pessoas com vela, com água, com coisas, como se essas coisas fossem uma prova maior da existência de Cristo Jesus do que as Escrituras. Não é, é falsificação, é engano, é idolatria, é charlatanismo.
Você não precisa de apoios físicos para crer na ressurreição de Cristo, no amor dele por você, na salvação e na vida eterna. Você só precisa da palavra do Senhor. Você só precisa orar e confiar em Cristo Jesus. Porque Ele te ouve, Ele está vivo. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Gostaria de dizer ainda, se você luta contra a incredulidade, por mais que você seja já alguém maduro dentro da igreja, de muitos anos de fé cristã, mas volta e meia passa aquela dúvida no seu coração, ou talvez você seja próximo a um cristão e tenha anos até vindo à igreja de vez em quando, mas existe uma luta interna dentro do seu coração. Veja que neste texto, Marcos relata que Jesus Cristo censurou a incredulidade e diz que a incredulidade deles era gerada pelo quê? Por um coração duro, por causa da dureza do coração. Existem pelo menos duas coisas que fazem com que você conviva com a incredulidade dia e noite. A dureza do coração, que é uma recusa natural do ser humano pecador de crer em Deus. Mas não apenas isso. A dureza do coração também, ela é gerada pelo desconforto de saber que se Deus existe e você crer nele, você vai ter que mudar de vida. Então tem muita gente que se esconde atrás da incredulidade, da dureza do coração, porque na realidade não quer sair da sua zona de conforto. Porque sabe que se deixar convencer a respeito da vida de Cristo, vai ter que mudar a sua. Cristo está vivo, então a minha vida tem que mudar. Não posso continuar fazendo as mesmas coisas. Então é melhor acreditar que Ele não está, não é mesmo? Eu não tenho que mudar nada. Cuidado com a incredulidade. É você que luta contra a incredulidade. Pare de recusar que Deus existe. Pare de sentir medo de experimentar mudanças na sua vida. As mudanças que o Senhor quer fazer são mudanças para melhor, não para pior. Veja a compaixão de Jesus, que mais uma vez, em 2017, te dá a oportunidade de refletir sobre isso. Para pôr fim à sua incredulidade, Jesus te trouxe hoje, aqui. Para pôr fim em sua incredulidade, Jesus deixou para você evidências. Para pôr fim à sua incredulidade, o Espírito Santo de Deus está falando com você aí, onde você está, agora. Então se entregue a esta verdade, a mais poderosa de todas. Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa redenção. As evidências já foram deixadas. E o Espírito Santo é o responsável final de interiorizar estas verdades em nosso coração. Creia na ressurreição de Cristo. Creia também na promessa de que assim como Ele ressurgiu, um dia nós também ressurgiremos. É só nisso que nós podemos confiar. É só nisso que nós podemos descansar.